Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Acaba de sair uma pesquisa com notícias muito preocupantes para o presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa, para variar, é de uma fonte insuspeita, publicada num jornal, aliás, eu ia dizendo, é o País, o nome do jornal, e misturei tudo aqui. É publicada no jornal É o País, e é uma pesquisa habitual do Instituto Atlas, que faz pesquisas em toda a América Latina. Então, repito, não é uma pesquisa de comunistas, não é uma pesquisa de bandidos, não é uma pesquisa de oposição, nem do PT. Meu Deus do céu, pode nem falar nisso sem se benzer. Pois bem, não tem nada a ver com nenhum tipo de grupo, nem sequer de oposição. É uma coisa jornalística, uma coisa inteiramente neutra e que vem colocada, essa pesquisa vem desde o início do mandato. E as notícias para Jair Bolsonaro são muito ruins. Eu diria péssimas, para qualquer governante seria uma notícia péssima. Porque vejam só, 60% da população brasileira hoje acredita que é ruim e péssimo o governo de Bolsonaro. E anteriormente, o presidente tinha uma aprovação desse mesmo governo um pouco melhor. Sempre acima de 20%, perto dos 30% em alguns momentos, essa coisa toda. Pela primeira vez em todas essas pesquisas, a aprovação está do governo em apenas 19%. Isso é um número assustador para qualquer governo, é um número assim acachapante, um número duro, ruim de engolir. Ninguém quer ter um governo aprovado por 19% e o pior, rejeitado por 60%. Pior ainda quando você pega lá o começo do mandato de Jair Bolsonaro. No comecinho do mandato, Bolsonaro já partiu em janeiro de 19, ele já partiu com 39% de pessoas que acreditavam que o governo dele seria bom e ótimo. 39%. De lá para cá, de 19 para cá, chega em 21%, em vez do presidente aproveitar essa oportunidade e subir na aprovação dos brasileiros, ele vai cair 20 pontos exatamente. Era 39 no início, agora são 19. Isso é aprovação. Já a reprovação, que era baixinha, era perto dos 19 atuais de aprovação, era 23 em janeiro de 2019, sobe assustadoramente para 60%. Então você tem 37 pontos de piora, 37% aproximadamente, colocando a pesquisa em percentual, de pessoas que desaprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então é uma situação realmente muito preocupante, o que não quer dizer que o presidente vá perder o primeiro turno, por exemplo, pode ser que ele vá ao segundo turno, porque tem um outro número aqui que dá, digamos, um alento a Bolsonaro, mas também é um número muito ruim. Quando se trata da pessoa dele, não do governo a gente viu como é ruim aqui, 60-19. É um placar assim acachapante. Se fosse um jogo de futebol, era 6-2. É uma goleada, né? 6-2, arredondando 19. Aí quando se trata dele, da pessoa do presidente, do próprio Jair Bolsonaro, então a gente tem 65% da população desaprovando a pessoa dele como mandatário, a pessoa dele como administrador, a pessoa dele como líder, a pessoa dele como quem conduz o governo. 65%. E o número em que ele respira é que ainda tem 29% que acham que dá para aprovar o desempenho dele à frente da presidência. 29% é um número um pouco mais alentador, mas não faz frente a 65% de pessoas que desaprovam. Então, esses números explicam duas coisas simultaneamente. Nesse momento, o Brasil não aprova, nem aceita, nem quer o governo que Jair Bolsonaro faz,
e o próprio Bolsonaro como presidente. A população rejeita de maneira muito clara, de maneira muito definida, de maneira muito objetiva, e isso deveria, eu não sei até que ponto, como é que ele vai tratar essa questão, mas deveria ser um sinal vermelho piscando ali com um problema grave para qualquer pensamento que o presidente tenha. Pensamento de ir às ruas, o pensamento de fazer qualquer evento popular, que aliás ele deixou, né? Desde setembro que ele não tenta mais juntar multidões para mostrar que tem apoio, que tem aprovação popular. E mesmo se ele tentar isso agora, ele corre o risco de ter manifestações contrárias que estão crescendo. São manifestações ainda pequenas diretamente contra ele, mas estão crescendo. Sobretudo em São Paulo, no Rio, elas estão aparecendo. Então esse é o quadro. Para quem gosta de uma avaliação bem sintética, porque nós queremos dar espaço para os nossos ouvintes, o tempo é muito curto e nós preferimos dar espaço para o ouvinte, nós queremos dizer o seguinte, que nesse momento, o ponto negativo, o ponto central negativo para o presidente está nas duas dimensões que podem ser as piores para um governante. A própria pessoa dele, rejeitado de 65 a 29, e o governo dele, rejeitado de 60 a 19. É isso que cabe à reflexão do ouvinte da Cultura Informa, e na medida do papo com o ouvinte a gente pode dar alguns mais detalhes dessa pesquisa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Mandar um abraço aqui para o Marinaldo Rodrigues. Parabéns, Rádio Cultura, sempre na frente com notícias e com a política de nosso país. Aqui a mensagem do Paulinho do Salgado, está dizendo que está na audiência. Boa tarde a todos da Cultura do Nordeste e ouvintes. O José Santos está dizendo boa tarde para todos. Eu acho que deveria criar uma lei que tomasse o mandato e prendesse o político que prometesse e não cumprisse o que prometeu. Mensagem aqui do José Santos. Rui, haja cadeia. Oi. Olha, a única coisa que pode acontecer é quando existe um elemento jurídico, um instituto jurídico, como tem, por exemplo, na Venezuela, que se chama referendo revogatório. É o nome da figura jurídica. Referendo, todos os ouvintes da cultura sabem, é aquilo que o povo aprova ou não aprova. Referendar significa aprovar ou não aprovar. E revogatória do mandato. Então, quando determinada quantidade de venezuelanos faz uma lista muito grande e apresenta ao Tribunal Eleitoral e é realizado o referendo revogatório, após o resultado, o presidente pode perder o mandato no meio do mandato. A população vai lá, vota, e se ele não está agradando, ele não tem voto suficiente naquele momento, ele cai. Simples assim. Feito no Big Brother. Tem aquele negócio do Big Brother que vai botando o cara no paredão e vai caindo, pronto. É um sistema que pode ser utilizado. No Brasil não tem, né? Porque o Brasil, praticamente toda lei é feita para proteger o poder, para proteger o mandato, para proteger a pessoa que está em cima. Por quê? Porque desde as origens da chamada república ou da chamada democracia à brasileira, as leis foram feitas já para proteger, porque normalmente quem estava no poder era quem pertencia à aristocracia, ou seja, ao poder econômico, ao andar de cima. Antes, lá atrás, eram os barões do café, eram os donos do gado lá de Minas Gerais, a história da República do Café com Leite, depois alguns industriais e depois grandes comerciantes e, ultimamente, os grandes financistas, aqueles que têm grandes grupos financeiros que aparecem toda hora na televisão, sejam bancos, sejam corretoras, sejam operadoras do mercado financeiro. Então, esse pessoal paga o mandato dos deputados e dos senadores e acaba criando leis que protegem o poder. Consequentemente, o Brasil não tem referendo revogatório. Ou seja, o povo brasileiro não tem a oportunidade de derrubar do poder, por via do voto, aquele mandatário que eles não aceitem. Por exemplo, com esses números que Bolsonaro tem, se fosse na Venezuela, ele poderia ser submetido ao referendo revogatório. E se o número refletisse isso que está aí, ele seria cassado, ele perderia o mandato em pleno exercício do seu mandato presidencial.
que o Ivanildo Baresi está dizendo o seguinte: Rui, boa tarde, eu aposto com qualquer um que Bolsonaro não vai para a reeleição. Ele vai disputar outro cargo. O Ivanildo Baresi está dizendo, tenho certeza. É uma possibilidade, mas não parece, né? Os movimentos que ele está fazendo no momento de entrar no PL, embora que é aquela coisa, toda vez que Bolsonaro dá um passo, esse passo dele pisa em alguns terrenos um pouco mais firmes, mas também pisa em terreno frouxo, terreno fraco. Então, quando ele entra no PL, ele vai para a companhia de Valdemar Costa Neto, que é um dos corruptos reconhecidos, condenados no Mensalão. E é um país que abriga muita gente duvidosa. Então ele vai para esse partido. Mas ele está se filiando para ser candidato. Então a gente tem que aguardar para ver o que é que vai acontecer. E para ver também como é que ele vai reagir com essa história do auxílio emergencial e que outras medidas ele vem a tomar, porque a notícia que tem hoje no UOL é que as pessoas estão desmaiando de fome nas filas do Sistema Único de Saúde. E estão chegando em alguns lugares, em filas do serviço público, pedindo comida às pessoas que estão lá, causando uma situação de imensa tristeza, constrangimento e dor para os brasileiros. E isso nunca se viu. Pelo contrário, as filas do INSS acabaram e o Brasil saiu do mapa da fome exatamente no governo daquele que será o principal adversário de Bolsonaro, que será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Zé Dileto está elogiando o Rui, está dizendo, boa tarde, estou na escuta e na audiência, um abraço para o professor Rui Lira, melhor comentarista político de Caruaru, Zé Dileto, em São Caetano. Opa, Zé Dileto, um abraço, obrigado, viu? Isso não é toda hora que o povo diz não, mas eu acho que nós temos bons comentaristas na cidade. Tomara que eu esteja entre as estrelas, né? Não precisa ser a maior não, mas se tiver entre as estrelas, a gente já está tendo pelo menos um brilho discreto, embora não é o que a gente procura. A gente procura aqui a objetividade, procura aqui a colocação jornalística e coloca a informação para você. Muito obrigado, Zé Dileto. Aqui a mensagem do Ivan, do Boa Vista 1, está dizendo, Rui, até quem queria mudar com ele, não vota mais nele. É verdade. Isso já acontece também um desgaste eleitoral. Agora note, nessa pesquisa, que quando se trata da figura pessoal dele, ele ainda resiste mais do que resiste o seu governo. Se você pega os dois números do Instituto Atlas, que é um instituto, repito, internacional, ele não tem raiz aqui no Brasil. Ele trabalha para vários órgãos de imprensa, inclusive da América Latina, em vários países. Então não tem nada a ver, nem o envolvimento político diretamente aqui com o Brasil. Então o Instituto Atlas levanta o seguinte: Bolsonaro está sendo aprovado pessoalmente por 29%, embora seu governo só esteja sendo aprovado por 19%. Então você veja, quando se trata da pessoa física, da pessoa individual de Bolsonaro, ele tem lá o seu público, ele tem lá o seu esquema mais ou menos cativo. Setores de classe média, evangélicos, muitos empresários médios e pequenos, famílias de militares, tem um conjunto de pessoas que, ao somar e ao totalizar, acabam dando um percentual mais interessante para ele. Mas mesmo essas pessoas estão migrando agora para Sérgio Moro também, e estão migrando para os candidatos da chamada terceira via, que também não vai emplacar, mas estão saindo de Bolsonaro. Esse é um fato. Aqui tem a Melry Silva e também tem o Robson Teixeira, que fazem aqui ponderações em relação às pesquisas da eleição de 2018, que apontavam que em todos os cenários Bolsonaro perdia. E aí, infelizmente não, aliás, e aconteceu o contrário, né? Ele ganhou, e até o Robson colocou assim, não é? Veremos no ano que vem. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Quem passou essa mentira para esses dois nossos ouvintes, que devem estar agindo inocentemente, quem passou essa mentira deslavada, é quem não procurou ver quais foram as pesquisas que aconteceram em 2018. Provavelmente, os meus dois ouvintes não fizeram a pesquisa, porque não tem essa obrigação, mas alguém muito cínico, muito enrolão, muito manipulador e muito mentiroso passou essas informações. Absolutamente falso. Eu já disse aqui e repito, procure o agregador de pesquisas do Poder Data, que você encontra as pesquisas lá que mostram que Bolsonaro ia ganhar. Um pouco antes do segundo turno já estava definido.
Qual foi a pesquisa que vocês viram com a Haddad ganhando? Não tem praticamente. Algumas simulações de segundo turno lá atrás é que deram resultado diferente. Mas eu digo a vocês, meus dois ouvintes, tenham cuidado. Mentirosos, sem vergonhas, estão passando informações falsas para vocês. Então façam sua própria pesquisa. Já indiquei no agregador de pesquisa do Poder Data que vocês vão achar Ibope, Datafolha, Poder Data, tudo quanto é instituto, mostrando isso que eu estou dizendo. Que Bolsonaro ganhava. Agora, houve pesquisas lá atrás realmente que ele perdia, mas isso é normal em qualquer eleição. O Moro, por exemplo, no momento, está com um percentual aí e pode ser que ele caia com esse percentual mais na frente. Assim como o Bolsonaro está caindo atualmente. Mas entre cair e você dizer que todas as pesquisas disseram que o cara ia perder e as pesquisas erraram, isso é uma mentira que estão vendendo a vocês. Então, meus dois ouvintes, tenham cuidado. Cuidado com esses mentirosos, esses manipuladores, esses picaretas da informação que estão querendo fazer de vocês inocentes úteis para divulgar mentiras que talvez favoreçam alguns interesses que eles tenham. Quem sabe eles não são bolsonaristas que estão em algum emprego federal, em alguma picaretagem, aí, em alguma mamata do governo federal, e para preservar isso eles querem segurar Bolsonaro de todo jeito. E como não tem pesquisa boa, eles inventam mentira em relação à pesquisa passada para desacreditar a pesquisa de hoje e fazer de conta que Bolsonaro vai bem, quando ele na verdade vai muito mal. Sabem quantas pessoas nessa mesma pesquisa dizem que o maior problema do Brasil é a economia e a economia vai muito mal? 73% estão dizendo que Guedes é um péssimo ministro, Bolsonaro pior ainda porque mantém ele, e a pesquisa diz que a economia é a grande bronca para o povo brasileiro. O que é economia? É inflação alta, é combustível estourando, é o povo com fome, é o desemprego campeando, e isso todo mundo sabe que é verdade, e todo mundo sabe que Bolsonaro tem responsabilidade com isso. Então, gente, cuidado, estão querendo enganar vocês, e nós não vamos permitir. Nós estamos dando a vocês a dica, procure o agregador de pesquisa, e quando o picareta procurar vocês para veicular mentiras através da palavra de vocês na cultura, você diz, não vem que não tem, que eu não sou aqui burro de carga para carregar gente que não presta, carregar mentiroso. Cuidado, minha gente, cuidado. Professor Rui, a gente agradece a sua participação nesta segunda. A semana está só começando. Até quarta-feira. Até quarta-feira estaremos com os ouvintes da Cultura em Forma e tem um pacote de notícias para a gente comentar. Tomara que tenhamos um pouco mais de tempo para conversar com vocês. Um abraço, boa tarde para André Santiago, para Dido Montenegro, para Sandro Rodrigues na técnica e para a grande audiência da Cultura em Forma. Forte abraço, professor. Inclusive, vamos aproveitar aqui, André, e já dizer que a partir de amanhã teremos 30 minutos fechadinhos para Davi Cardoso, 30 para Rui, e quando for o professor Carlos Silva, a mesma lógica, exatamente, né? 30. E a gente aproveita para pedir ao ouvinte que ele seja sucinto nas suas perguntas também, lógico. E pedir desculpas ao professor Rui Lira, comentarista, e também aos ouvintes dele, que gostariam de ter mais tempo para enviar mensagem para ele responder as mensagens. Tá tudo bem, vamos nessa. Pronto. O problema é não permanecer no erro, criando problema, arranjando soluções, e isso a cultura sempre faz. Muito boa tarde.